72 horas. Esse era o tempo que Lúcia Alves tinha para tomar a decisão mais difícil da sua vida. Lúcia, 64 anos, faxineira nordestina, olhava através de um vidro de hospital para ele. Arthur Trajano, seu patrão milionário de 69 anos, que estava morrendo de leucemia. Os médicos foram claros. Ele tinha 72 horas para encontrar um doador de medula compatível. Ou Arthur não sobreviveria. Lúcia sabia de algo que ninguém mais sabia. A filha dela, Amanda, de 26 anos, era a doadora perfeita. Mas para salvar Arthur, Lúcia teria que revelar o segredo que guardou por 27 anos. Que Amanda era filha de Arthur, fruto de uma única noite de amor que jamais voltou a ser mencionada entre eles. Uma gravidez escondida por medos e incertezas. Uma mentira que durou quase 3 décadas. Agora, Lúcia tinha uma escolha impossível: contar a verdade e destruir 27 anos de silêncio, ou deixar o homem que ela nunca deixou de amar, sem saber que teve uma filha. Se você gosta de histórias de coragem tardia e amor que atravessa décadas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Temos centenas de histórias emocionantes esperando por você. Vamos descobrir juntos como Lúcia encontrou forças para revelar uma verdade que ela jurou que levaria para o túmulo. São Paulo, Hospital Sírio-Libanês, 23 de outubro de 2025, 5 horas da manhã. Lúcia Alves apertava contra o peito uma fotografia desbotada de uma bebê recém-nascida. Seus dedos tremiam. Do lado de fora da unidade de terapia intensiva, através do vidro espesso, ela conseguia ver o homem que amava há 27 anos, conectado a tubos e máquinas que piscavam em ritmo irregular. Arthur Trajano, 69 anos, fundador e presidente da Trajano Incorporações, um dos homens mais ricos de São Paulo, estava morrendo. O médico havia sido claro. Disse que em 72 horas, se não aparecesse um doador de medula compatível, Dr. Arthur não resistiria. A leucemia agressiva estava vencendo todas as batalhas. Nenhum dos milhões de reais que ele acumulou ao longo de 40 anos de trabalho poderia comprar o que ele mais precisava agora: tempo. Lúcia sentiu o cheiro de desinfetante misturado ao café frio da máquina do corredor. Seus olhos ardiam. Não de cansaço, ela havia passado noites inteiras acordada ao longo da vida, mas de uma dor que guardava há quase 3 décadas. Na foto que segurava, Amanda tinha apenas 3 dias de vida. Olhos fechados, punhos cerrados, uma mecha de cabelo escuro igual ao de Arthur. Lúcia nunca contou a ninguém quem era o pai daquela menina, nem para Amanda, nem para Arthur. Nem para as outras faxineiras da mansão, que cochichavam sobre a gravidez misteriosa da nordestina calada. Agora, Amanda tinha 26 anos. Trabalhava como enfermeira no mesmo hospital, onde o pai, que nunca conheceu, lutava contra a morte. E Lúcia sabia de algo que ninguém mais sabia. Amanda era o positivo, assim como Arthur. Os exames de sangue antigos que Lúcia guardava numa caixa de sapatos provavam algo que ela descobriu por acaso 3 dias atrás, quando vasculhava documentos para o inventário que Carolina Bastos, a braço direito de Arthur, já começava a organizar. Amanda era compatível. A única pessoa no mundo que poderia salvar Arthur Trajano era a filha que ele nunca soube que tinha. Lúcia fechou os olhos e respirou fundo. Em 72 horas, ela teria que fazer a escolha mais difícil da sua vida: revelar o segredo que destruiu sua alma por 27 anos ou deixar o único homem que ela amou morrer sem nunca saber que tinha uma filha. São Paulo, Mansão Trajano no Jardim Europa, 15 de março de 1998. Lúcia tinha 37 anos quando pisou pela primeira vez no portão de ferro da mansão dos Trajano. Vinha de Petrolina, sertão de Pernambuco, onde deixou uma vida de pobreza e sol escaldante para tentar a sorte na cidade grande.
Chegou a São Paulo com 20 anos, 17 anos antes, e trabalhou em 5 casas diferentes até conseguir a vaga de faxineira na residência do empresário Arthur Trajano. A casa tinha 3 andares, 12 quartos, uma biblioteca com 4.000 livros e um jardim de inverno que mais parecia uma floresta particular. Lúcia ganhava R$ 2.500 por mês para manter aquele palácio impecável. Arthur Trajano tinha 42 anos. Alto, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas, ombros largos de quem praticou natação na juventude, mas abandonou qualquer esporte há anos. Usava ternos azul marinho todos os dias, mesmo aos domingos. Seus olhos castanhos raramente olhavam para as pessoas. Ele falava pouco, sorria menos ainda. Dona Márcia, a cozinheira que trabalhava na casa havia 15 anos, explicou a Lúcia nas primeiras semanas. Disse que Dr. Arthur perdeu os pais num acidente de carro quando tinha 23 anos. Herdou a construtora da família e transformou o negócio num império de incorporações. Construiu shopping centers, condomínios de luxo, torres comerciais, acumulou fortuna, mas nunca se casou. Nunca namorou seriamente, nunca teve amigos próximos. Dona Márcia contou que Arthur acordava às 5 da manhã, tomava café sozinho, lendo relatórios financeiros, saía para o escritório às 6, voltava às 10 da noite, jantava em silêncio e subia para o quarto. Nos fins de semana, trancava-se na biblioteca ou no escritório. Ninguém o visitava, ele não visitava ninguém. Lúcia observava Arthur de longe nos primeiros meses. Via como ele evitava contato visual, como respondia com monossílabos quando ela perguntava se queria que limpasse o escritório naquele dia ou no dia seguinte. Como seus ombros ficavam tensos quando alguém se aproximava. Ele não era rude, era ausente. Como se uma parte dele tivesse morrido junto com os pais no acidente e nunca mais voltou. Os meses passaram. Lúcia limpava, cozinhava quando Dona Márcia folgava. Cuidava das plantas do jardim de inverno. Enviava parte do salário para a mãe em Petrolina. Morava num quartinho nos fundos da mansão. Sua vida era simples, silenciosa, solitária também, de um jeito diferente da solidão de Arthur. A noite que mudou tudo aconteceu no dia 23 de novembro de 1998. Arthur chegou em casa às 11 da noite. Lúcia estava terminando de dobrar toalhas na lavanderia quando ouviu o carro dele na garagem. Estranhou. Ele nunca chegava tão tarde. E quando ele abriu a porta da cozinha, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Arthur cambaleava. Seus olhos estavam vermelhos. Ele cheirava a uísque. Disse algo incompreensível e se apoiou no balcão de mármore. Lúcia largou as toalhas e correu até ele. Perguntou o que tinha acontecido. Arthur murmurou que tinha assinado um contrato de 200 milhões de reais. Disse que deveria estar comemorando, mas estava sozinho num bar no Itaim, bebendo até não conseguir mais dirigir direito. Ele tentou subir as escadas, mas tropeçou no 3º degrau. Lúcia segurou seu braço. Sentiu o peso dele contra seu ombro. Arthur era 20 centímetros mais alto que ela e pesava pelo menos 30 quilos a mais, mas ela era forte. Anos carregando baldes de água em Petrolina, anos limpando casas em São Paulo, deixaram seus braços firmes. Ela o ajudou a subir os 2 lances de escada até o quarto dele. Arthur murmurava coisas desconexas. Disse que estava cansado, que tinha 42 anos e não tinha ninguém, que construiu um império, mas não tinha com quem dividir, que seus pais estariam decepcionados em saber que ele virou uma máquina de trabalhar. Lúcia o deitou na cama. Tirou os sapatos dele, afrouxou a gravata. Arthur segurou a mão dela. Seus olhos estavam marejados. Disse que ela era a única pessoa na casa que olhava para ele como se ele fosse gente, não só o patrão. E então ele puxou Lúcia para perto e a beijou.
Ela deveria ter saído do quarto, deveria ter dito que ele estava bêbado, que ia se arrepender, que era o patrão dela. Mas ela não disse nada disso. Porque Lúcia também estava sozinha havia anos. Porque ela também sentia algo por aquele homem fechado que carregava uma tristeza tão grande quanto a mansão onde vivia. Aquela noite aconteceu. Foi a única vez. Na manhã seguinte, Arthur acordou às 5 da manhã como sempre. Lúcia ainda estava no quarto. Ele olhou para ela por 3 segundos que pareceram 3 horas. Não disse nada. Levantou, tomou banho, vestiu o terno azul marinho, tomou café sozinho e saiu para o escritório às 6 em ponto. Nunca mais tocou no assunto. Lúcia esperou. Esperou ele dizer alguma coisa no jantar. Esperou ele procurá-la no fim de semana. Esperou 1 semana, 2, 3. Arthur continuou tratando-a com a mesma educação fria de sempre. Bom dia. Boa noite. Obrigado. Como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Lúcia entendeu a mensagem. Foi um erro. Uma fraqueza de um homem bêbado e solitário. Ela era a faxineira. Ele era o milionário. O mundo não funcionava com pessoas como ela e pessoas como ele juntos. 2 meses depois, Lúcia descobriu que estava grávida. Foi ao médico 3 vezes para ter certeza. Comprou 4 testes de farmácia. Todos positivos. Estava com 10 semanas de gestação. A conta era exata, a noite de 23 de novembro. Lúcia ficou sentada no banheiro do quartinho dos fundos por 2 horas, olhando para o exame de sangue. Pensou em contar para Arthur. Ensaiou as palavras 100 vezes. Doutor Arthur, eu preciso falar com o senhor sobre aquela noite. Mas toda vez que via ele atravessando o corredor sem olhar para ela, toda vez que ele respondia bom dia, no mesmo tom que usava com o jardineiro, com o segurança, com o entregador de correspondência, ela perdia a coragem. E então começou a ter medo. Medo de que Arthur achasse que ela estava tentando tirar vantagem. Medo de que ele a mandasse embora. Medo de perder o emprego, o quartinho, os R$ 2.500 que sustentavam ela e a mãe em Petrolina. Medo de voltar para o sertão grávida, sozinha, sem nada. Mas o medo maior era outro. Medo de que Arthur olhasse para ela com nojo, com raiva. Com a certeza de que Lúcia era só mais uma que queria se aproveitar dele. Então Lúcia tomou a decisão que carregaria pelo resto da vida. Não contaria. Esconderia a gravidez até o último mês possível. Inventaria uma desculpa para ir embora. Teria o bebê longe dali. Arthur nunca saberia. Foi o que ela fez. Usou roupas largas. Trabalhou até a 35ª semana. Disse para Dona Márcia que a mãe dela estava doente em Petrolina e que precisava passar uns meses lá cuidando dela. Arthur nem perguntou detalhes. Apenas disse que a vaga estaria esperando quando ela voltasse. Lúcia teve Amanda em Petrolina, na casa da mãe, no dia 2 de abril de 1999. Uma menina. 3,2 kg. Olhos escuros. Cabelo preto. O rosto de Arthur Trajano em versão miniatura. Lúcia voltou para São Paulo 4 meses depois, com Amanda no colo. Dona Márcia perguntou quem era o pai. Lúcia disse que era um homem que conheceu em Petrolina, mas que não deu certo. Ninguém questionou. Amanda cresceu no quartinho dos fundos da mansão. Arthur a via às vezes passando pelo corredor, mas tratava a menina com a mesma indiferença educada que tratava todo mundo. Perguntava se ela estava bem, se precisava de algo, sempre formal, sempre distante. Ele nunca desconfiou, e Lúcia nunca contou. O que Arthur não sabia, e Lúcia só descobriu anos depois através de Dona Márcia, era que naquela manhã seguinte à noite de 23 de novembro, Arthur não ficou em silêncio por indiferença, ficou em silêncio por vergonha. Ele achava que tinha se aproveitado de uma funcionária vulnerável. Achava que Lúcia devia estar com nojo dele. Achava que se ele tocasse no assunto, tornaria tudo ainda pior. Então, ele enterrou aquela noite no fundo da alma e prometeu nunca mais beber,
Nunca mais fraquejar, nunca mais permitir que suas emoções o traíssem. Mas algo mudou em Arthur depois daquela noite. Ele começou a reparar em Lúcia, no jeito que ela sorria para Amanda, no jeito que cantarolava enquanto limpava, no sotaque nordestino, que ficava mais forte quando ela falava ao telefone com a mãe. Ele começou a sentir algo que não sentia desde os 23 anos, desde que seus pais morreram. Começou a sentir que aquela casa não era só uma construção de concreto e vidro, era um lar, por causa de Lúcia. E Arthur se apaixonou em silêncio, sem nunca dizer uma palavra, sem nunca dar um sinal. Até que 3 meses depois da noite de 23 de novembro, quando Lúcia voltou de Petrolina com Amanda, Arthur viu a bebê e pensou que era de outro homem. Ele nunca desconfiou da verdade. Como desconfiaria? Eles tiveram apenas uma noite que ele achava que ela queria esquecer. E então, Arthur se fechou ainda mais. Porque agora, além de sozinho, ele estava apaixonado por uma mulher que tinha um filho de outro homem. Uma mulher que ele nunca poderia ter. Os anos passaram assim, Lúcia e Arthur vivendo na mesma casa, amando um ao outro em silêncio, separados por um segredo que nenhum dos dois ousava revelar. De volta ao presente. Hospital Sírio-Libanês, 24 de outubro de 2025. Lúcia estava na recepção do 10º andar, onde ficava a UTI particular reservada para Arthur. Ela havia pedido para ver ele. Apenas 5 minutos. Queria segurar a mão dele, dizer que estava ali, que não estava sozinho. A recepcionista, uma moça de no máximo 25 anos com um uniforme impecável, olhou para Lúcia de cima a baixo. O uniforme azul de faxineira que Lúcia usava estava manchado. Ela tinha vindo direto da mansão, onde passou a noite limpando o escritório de Arthur, organizando documentos, tentando manter a rotina para não enlouquecer. A recepcionista disse que visitantes não autorizados não podiam entrar na UTI, apenas familiares diretos. Lúcia explicou que trabalhava para Dr. Arthur havia 27 anos, que morava na casa dele, que ele não tinha família, que ela só queria 5 minutos. Foi quando Carolina Bastos apareceu. Carolina tinha 35 anos. Loira, 1,75 m de altura, usava um vestido preto Armani e saltos de 10 centímetros. Era vice-presidente executiva da Trajano Incorporações havia 8 anos. Começou como estagiária, impressionou Arthur com sua frieza para negócios, subiu todos os degraus em tempo recorde. Carolina não gostava de Lúcia. Nunca gostou. Achava absurdo que uma faxineira morasse na mansão do patrão. Achava que Lúcia tinha influência demais sobre Arthur. Nos últimos 5 anos, Carolina vinha pressionando Arthur para modernizar a casa, o que significava demitir funcionários antigos e contratar uma empresa de limpeza terceirizada. Arthur sempre recusou. Disse que Lúcia e Dona Márcia faziam parte da casa. Mas agora Arthur estava morrendo e Carolina já se via como a herdeira natural de tudo. Ela tinha procuração para assuntos médicos. Ela tomava as decisões. Ela controlava quem via Arthur e quem não via. Carolina olhou para Lúcia com um sorriso frio. Disse alto o suficiente para todos os 50 funcionários, médicos, enfermeiros e visitantes da recepção ouvirem que Lúcia era apenas a faxineira, que não tinha nenhum parentesco com o Dr. Arthur, que estava tentando se aproveitar da situação dele para conseguir alguma coisa. Lúcia sentiu o sangue subir para o rosto. Disse baixinho que só queria ver se Dr. Arthur estava bem. Carolina riu, uma risada curta, afiada. Disse que velha nordestina intrometida não ia conseguir nada dela. Que se Lúcia aparecesse no hospital de novo, ela chamaria a segurança. Que era melhor Lúcia voltar para o quartinho dos fundos dela e continuar limpando o banheiro, que era para isso que ela servia. 50 pessoas ouviram. Algumas riram baixinho, outras desviaram o olhar. Ninguém defendeu Lúcia. Ela ficou parada no meio da recepção, com seu uniforme manchado,
com seus 64 anos pesando nos ombros, com 27 anos de amor silencioso sendo esmagados por aquelas palavras. E então Lúcia fez o que sempre fez. Abaixou a cabeça, pediu desculpas, saiu do hospital. Mas dessa vez, enquanto andava até o ponto de ônibus com o sol de outubro queimando suas costas, Lúcia tomou uma decisão. Não ia deixar Arthur morrer sem saber a verdade. Não ia deixar Carolina ganhar. Não ia deixar que tratassem ela como nada pelo resto da vida. Lúcia ia contar o segredo, custasse o que custasse. Lúcia voltou para a mansão no Jardim Europa. A casa estava vazia, silenciosa demais. Dona Márcia tinha ido visitar a filha no interior. O jardineiro só vinha 2 vezes por semana. O segurança noturno ainda não tinha chegado. Lúcia subiu para o quarto de Arthur. Abriu o closet. Olhou para os ternos azul marinho pendurados em ordem. 32 ternos idênticos. Arthur usava o mesmo modelo havia 40 anos. Dizia que não tinha tempo para pensar em roupa. Ela sentou na cama dele. Passou a mão no edredom cinza. Sentiu o cheiro dele ainda impregnado nos travesseiros. Madeira, café, o perfume discreto que ele usava havia décadas. Lúcia fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. 27 anos escondendo. 27 anos com medo. 27 anos se perguntando, e se? E se ela tivesse contado naquela manhã seguinte? E se ela tivesse dito que estava grávida? E se Arthur soubesse que Amanda era dele? Talvez ele tivesse ficado furioso. Talvez tivesse mandado ela embora. Talvez tivesse achado que ela estava mentindo, tentando aplicar golpe. Ou talvez ele tivesse ficado feliz. Talvez ele tivesse assumido Amanda. Talvez ele tivesse pedido Lúcia em casamento. Talvez eles tivessem sido uma família de verdade, não 3 pessoas vivendo na mesma casa fingindo que não compartilhavam sangue e amor. Lúcia nunca ia saber, porque ela escolheu o medo, escolheu o silêncio. E agora Arthur estava morrendo sem nunca ter conhecido a própria filha. Ela desceu para o quartinho dos fundos. Abriu a gaveta da cômoda velha onde guardava suas coisas importantes. Passaporte, certidão de nascimento, carteira de trabalho e uma caixa de sapatos rosa desbotada. Dentro da caixa, fotos de Amanda bebê, o exame de gravidez positivo, o ultrassom de 12 semanas e 2 folhas de papel que Lúcia pegou por acaso 3 dias atrás. Carolina tinha pedido para Lúcia organizar os documentos médicos de Arthur para facilitar o inventário. Lúcia estava separando exames antigos quando encontrou um teste de compatibilidade de medula que Arthur havia feito 5 anos atrás, quando um primo distante precisou de transplante. O teste mostrava que Arthur era O positivo, mas não era compatível com o primo. E na mesma pasta, Lúcia encontrou os exames de sangue de Amanda. Amanda trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas. Havia doado sangue várias vezes. Seus registros estavam junto com os de Arthur, porque ela tinha usado o plano de saúde dele até completar 21 anos. Lúcia comparou os exames. O positivo, os 2. Mas não era só isso. Os marcadores de HLA eram quase idênticos, antígenos de histocompatibilidade. Lúcia não entendia os termos médicos complexos, mas entendeu o suficiente depois de pesquisar no Google por 3 horas. Amanda não era só compatível com Arthur. Ela era uma doadora perfeita. A probabilidade de uma compatibilidade tão alta entre pessoas sem parentesco direto era de menos de 1 em 100.000. Mas entre pai e filha, era de 1 em 4. Lúcia segurou os papéis com as mãos tremendo. Ela tinha a prova, tinha a solução. Amanda podia salvar Arthur. Mas para isso, ela teria que revelar o segredo que destruiu 27 anos da sua vida. Teria que olhar para Amanda e dizer: Arthur Trajano é seu pai. Eu menti para você durante 26 anos. Teria que olhar para Arthur e dizer: aquela noite gerou uma filha. Eu escondi de você por quase 3 décadas.
Teria que enfrentar a raiva de Amanda, o choque de Arthur, o escândio, o julgamento. Lúcia se pegou pensando, será que valia a pena? Será que valia a pena destruir a paz frágil que ela construiu para salvar um homem que nunca teve coragem de amá-la abertamente? Um homem que a tratou como faxineira por 27 anos. E então, Lúcia lembrou de uma noite, 6 anos atrás. Amanda tinha 20 anos, estava cursando faculdade de enfermagem. Chegou em casa de madrugada, chorando. Um paciente tinha morrido no estágio dela. Um homem de 60 anos. Ataque cardíaco. Amanda tentou reanimar, mas não conseguiu. Ela disse para Lúcia que ficou pensando na família do homem, que ele tinha filhos que não visitavam, tinha ex-esposa que não ligava, morreu sozinho, cercado de aparelhos, sem ninguém segurando a mão dele. E Amanda disse, mãe, eu nunca quero que ninguém morra sozinho. Todo mundo merece ter alguém ao lado na hora mais difícil. Lúcia abraçou a filha naquela noite e jurou para si mesma que nunca deixaria Arthur morrer sozinho. Porque Arthur não era só o patrão dela. Não era só o pai de Amanda. Era o único homem que ela amou em 64 anos de vida. Foi aí que Lúcia teve certeza, ia contar. Mesmo que Amanda a odiasse, mesmo que Arthur ficasse chocado, mesmo que Carolina tentasse destruí-la, ia contar porque era a coisa certa a fazer. Porque 27 anos de mentira eram suficientes. Lúcia se lembrou de 4 momentos ao longo dos anos. No primeiro, Amanda com 3 anos, perguntando onde estava o papai. Lúcia respondeu que o papai morava longe. Amanda perguntou se o papai gostava dela. Lúcia disse que sim, que gostava muito, mas não podia estar perto. Amanda nunca mais perguntou. Depois, Amanda, com 12 anos, vendo Arthur de longe atravessando o jardim, ela disse para Lúcia, mãe, por que Dr. Arthur é sempre tão triste? Lúcia respondeu que algumas pessoas carregam tristeza dentro delas como se fosse parte do corpo. Amanda disse, um dia eu quero ajudar pessoas tristes. Foi quando decidiu ser enfermeira. No terceiro momento, Amanda, com 18 anos, no dia da formatura do ensino médio. Arthur estava na biblioteca trabalhando, como sempre. Amanda passou pelo corredor com o vestido de formatura. Arthur olhou para ela por 3 segundos. Disse que estava bonita. Amanda sorriu. Arthur quase sorriu também. Quase. E num quarto momento, 2 anos atrás, Amanda trabalhando no turno da noite no Hospital das Clínicas. Arthur teve uma crise de pressão alta. Foi socorrido na emergência. Amanda estava de plantão. Não sabia quem era o paciente até ver o nome na ficha. Cuidou dele a noite inteira. Arthur não a reconheceu. Via Amanda tão raramente nos últimos anos que não registrou o rosto dela. Mas Amanda ficou olhando para ele dormindo e disse para a colega de plantão, esse homem parece tão sozinho. Lúcia chorou, lembrando desses 4 momentos. 27 anos de pai e filha vivendo a metros de distância. 27 anos de amor que poderia ter existido. 27 anos roubados por medo. Não ia roubar mais nenhum dia. Lúcia ligou para Amanda às 8 da noite. Disse que precisava falar com ela. Urgente. Pessoalmente. Amanda estava saindo do plantão no Hospital das Clínicas. Disse que podia passar na mansão em 40 minutos. Lúcia preparou café. Separou os documentos. Ensaiou as palavras pela 1000ª vez. Quando Amanda chegou, Lúcia estava sentada na cozinha. A mesma cozinha onde 27 anos atrás ela segurou Arthur bêbado e cambaleante. A mesma cozinha onde ela descobriu que estava grávida. A mesma cozinha onde serviu café para Arthur milhares de manhãs, fingindo que não amava ele. Amanda sentou na cadeira em frente à mãe. Perguntou o que tinha acontecido. Lúcia parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que se viram. Lúcia respirou fundo. Disse, Amanda, eu preciso te contar uma coisa que eu deveria ter contado 26 anos atrás. E então contou tudo. Contou sobre a noite de 23 de novembro de 1998. Sobre Arthur bêbado.
sobre o beijo, sobre o que aconteceu, contou sobre a gravidez, sobre o medo, sobre a decisão de esconder, sobre os 27 anos de mentira. E então Lúcia colocou os papéis na mesa, os exames de sangue, os testes de compatibilidade, e disse: Arthur Trajano é seu pai, e você é a única pessoa no mundo que pode salvar a vida dele. Amanda ficou em silêncio por 3 minutos inteiros. Depois começou a chorar. Não uma choradeira suave, foi um choro violento de quem teve a vida virada do avesso em 30 segundos. Ela gritou, perguntou como Lúcia pôde fazer aquilo, como pôde mentir por 26 anos, como pôde deixar ela crescer achando que o pai era um estranho qualquer de Petrolina. Como pôde deixar ela morar na mesma casa que o pai, sem nunca contar. Lúcia deixou Amanda gritar, deixou ela chorar, deixou ela dizer todas as coisas terríveis que ela mesma já tinha se dito milhares de vezes. E quando Amanda finalmente parou de gritar, quando só restaram soluços, Lúcia disse baixinho: Eu errei. Eu sei que errei. Mas ele vai morrer em menos de 48 horas se ninguém aparecer. E você pode salvá-lo. Amanda olhou para os papéis na mesa, para os exames de compatibilidade, para a foto de Arthur nos documentos médicos. Um homem de 69 anos que ela via de longe há 26 anos, mas nunca conheceu de verdade. E Amanda disse: Eu preciso de tempo para processar isso. Lúcia disse: Não temos tempo. Naquela mesma noite, Lúcia voltou ao hospital, passou pela recepção, ignorou o olhar da moça do balcão, subiu até a UTI, pediu para ver Arthur. Carolina estava lá. Disse que já havia avisado que Lúcia não era bem-vinda. Lúcia olhou nos olhos dela e disse com uma voz que nunca tinha usado em 64 anos de vida: Eu preciso falar com o Dr. Arthur. Agora. E não é pedido, é direito meu. Carolina riu. Disse que faxineira não tinha direito nenhum. Foi quando Lúcia disse: Eu sou mãe da filha dele e ela pode salvá-lo. O corredor inteiro ficou em silêncio. Carolina ficou branca. Murmurou que Lúcia estava mentindo, que era golpe, que era desespero de quem queria a herança. Lúcia colocou os exames de compatibilidade na mão de Carolina. Disse: Peça para qualquer médico aqui confirmar. Amanda Alves é filha de Arthur Trajano e é doadora compatível perfeita. Se você impedir ela de vê-lo, você vai ser responsável pela morte dele. Carolina olhou para os papéis. Suas mãos tremiam. Ela chamou o médico responsável pela UTI. O médico analisou os documentos por 5 minutos. Pediu para conferir no sistema. Voltou 15 minutos depois. Disse que a compatibilidade era real, que se Amanda concordasse em fazer o teste de confirmação, eles poderiam realizar o transplante em 48 horas. Carolina estava destruída. Todo o império que ela imaginou herdar desmoronando na frente dela. Mas ela não teve escolha. Deixou Lúcia entrar. Lúcia entrou na UTI. Arthur estava dormindo, sedado. Tubos e fios conectados ao corpo dele. O rosto mais magro do que Lúcia lembrava. As mãos grandes, que ela segurou apenas uma vez, 27 anos atrás, agora pálidas e frágeis. Ela segurou a mão dele. Sentiu as lágrimas caírem e disse baixinho: Arthur, eu fui covarde. Por 27 anos eu fui covarde. Mas eu não vou mais ser. Você tem uma filha. O nome dela é Amanda. Ela tem 26 anos, é enfermeira. É bonita, inteligente, forte, e ela tem o seu sorriso, mesmo você quase nunca sorrindo. Amanda é nossa, e ela vai te salvar. Arthur não acordou. Mas Lúcia jurou que sentiu a mão dele apertar de volta. Carolina Bastos não aceitou a derrota facilmente. Nos 2 dias seguintes, enquanto Amanda fazia os exames de confirmação de compatibilidade, Carolina começou a executar um plano desesperado. Ela tinha procuração médica, tinha acesso aos registros de Arthur, tinha influência sobre alguns membros da equipe e decidiu sabotar o transplante. Primeiro, tentou convencer Amanda a não doar. Disse que Lúcia estava mentindo,
que era golpe, que Amanda ia se arrepender de se envolver com aquela família. Amanda não deu ouvidos. Disse que não estava fazendo aquilo pela mãe. Estava fazendo porque era o certo. Porque mesmo com raiva, mesmo chocada, ela não ia deixar ninguém morrer quando podia fazer algo. Então Carolina tentou subornar o laboratório. Ofereceu R$ 50.000 para alterarem os resultados da compatibilidade. Disse que mostraria que Amanda não era compatível. O técnico do laboratório recusou. Ameaçou denunciar Carolina. Foi quando Carolina tomou a decisão mais perigosa. Na véspera do transplante, ela entrou na UTI usando sua autorização de visitante. Arthur estava dormindo. Carolina acessou o sistema de medicação intravenosa. Sabia o suficiente sobre farmacologia. Havia estudado gestão hospitalar na pós-graduação. Ela alterou a dosagem de imunossupressores. Aumentou o suficiente para enfraquecer Arthur ainda mais. Calculou que se ele ficasse debilitado demais, os médicos cancelariam o transplante. Diriam que ele não estava forte o suficiente para a cirurgia. E sem o transplante, Arthur morreria. Carolina sairia da situação como a executiva leal que tentou de tudo. Herdaria a empresa, herdaria a fortuna, se livraria de Lúcia e Amanda de uma vez. O que Carolina não sabia era que Amanda estava de plantão naquela noite. Amanda viu Carolina saindo da UTI às 3 da manhã. Estranhou. Carolina não tinha motivo para estar ali àquela hora. Amanda entrou na UTI. Conferiu os sinais vitais de Arthur. Algo estava errado. A pressão arterial dele tinha caído brutalmente. O ritmo cardíaco estava irregular. Ela chamou o médico, pediram os registros de medicação, viram a alteração. Alguém tinha mudado a dosagem dos imunossupressores. Bastaram 15 minutos de investigação para descobrir que Carolina tinha acessado o sistema às 2h53 da manhã. A equipe médica reverteu a medicação. Arthur foi estabilizado. E Carolina foi confrontada às 7 da manhã por 3 médicos, 2 advogados do hospital e 2 policiais. Ela negou. Disse que era engano, que ela nunca faria aquilo. Mas os registros eletrônicos eram irrefutáveis. Seu cartão de acesso, sua senha no sistema, suas digitais no teclado do computador. Carolina Bastos foi presa por tentativa de homicídio. As notícias se espalharam em menos de 2 horas. Executiva de alto escalão tenta matar patrão para herdar fortuna. Os jornais adoraram a história e, finalmente, o transplante aconteceu. 25 de outubro de 2025, 8 horas da manhã. Amanda entrou na sala de cirurgia. Lúcia segurou a mão dela antes de soltarem. Disse: "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu não mereço uma filha como você." Amanda olhou para a mãe. Ainda estava com raiva, ainda estava processando tudo, mas disse: "Eu estou fazendo isso porque é o certo, não por você, não por ele. Porque salvar vidas é o que eu faço." A cirurgia durou 7 horas. Lúcia ficou na sala de espera o tempo inteiro. Dona Márcia veio do interior. Segurou a mão de Lúcia. Disse que sempre desconfiou de alguma coisa entre ela e Arthur. Que amor verdadeiro não consegue ficar escondido para sempre. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, disse: "O transplante foi um sucesso. A medula de Amanda é perfeita. Dr. Arthur tem 95% de chance de recuperação completa." Lúcia desabou no chão. Chorou como não chorava desde o dia que descobriu a gravidez 27 anos atrás. Mas dessa vez não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio. 23 de janeiro de 2026. Arthur Trajano estava sentado no jardim de inverno da mansão. O mesmo jardim onde Lúcia trabalhava havia 27 anos. O sol da tarde entrava pelas janelas de vidro. Ele segurava uma xícara de café. Havia engordado 6 quilos desde o transplante. O rosto não estava mais pálido. Os cabelos, quase todos brancos agora, estavam crescendo de volta depois da quimioterapia.
Ele usava uma camisa branca simples, não o terno azul marinho. Pela primeira vez em 40 anos, Arthur Trajano não estava vestido para trabalhar. Lúcia entrou no jardim com uma bandeja de biscoitos. Colocou na mesa ao lado dele. Arthur olhou para ela. Realmente olhou. Não o olhar rápido e educado de antes. Foi um olhar longo, profundo, de quem estava vendo pela primeira vez. Disse: "Senta aqui." Lúcia sentou. Eles ficaram em silêncio por 3 minutos. Um silêncio diferente dos 27 anos anteriores. Não era mais silêncio de medo. Era silêncio de quem estava aprendendo a se conhecer de novo. Arthur quebrou o silêncio. Disse: "Eu passei 40 anos da minha vida construindo coisas, prédios, empresas, fortunas, e não construí nada que importasse de verdade." Lúcia não disse nada. Apenas ouviu. Arthur continuou: "Quando eu acordei da cirurgia e os médicos me contaram tudo, eu fiquei 3 dias sem conseguir processar. Eu tinha uma filha. Por 26 anos, eu tive uma filha vivendo na minha casa e eu não sabia." Ele pausou. Respirou fundo. "Minha primeira reação foi raiva. Raiva de você por não ter contado. Raiva de mim por não ter percebido. Raiva do universo por desperdiçar 26 anos. Lúcia sentiu as lágrimas começarem. Arthur disse: "Mas depois eu percebi uma coisa. Se você tivesse contado naquela manhã seguinte, à noite de 23 de novembro, eu teria estragado tudo. Eu era um homem fechado, com medo de sentir qualquer coisa. Eu teria tratado você com frieza. Teria assumido Amanda por obrigação, não por amor. Teria sido um pai terrível." Ele olhou para Lúcia nos olhos. "Você me salvou de mim mesmo. Por 27 anos, você criou Amanda sozinha, sem cobrar nada, sem pedir nada. Você a criou para ser a mulher mais incrível que eu conheço. E quando chegou a hora, você teve a coragem que eu nunca tive. Você contou a verdade." Arthur estendeu a mão. Segurou a mão de Lúcia. "Eu desperdicei 47 anos da minha vida tendo medo de amar. Não vou desperdiçar mais nenhum dia." E então Arthur Trajano disse as palavras que Lúcia esperou 27 anos para ouvir. "Eu te amo, sempre amei, desde aquela noite. E vou passar o resto do tempo que me resta provando que mereço você." Lúcia chorou. Arthur chorou também. E pela primeira vez em quase 3 décadas, eles se beijaram. Não como naquela noite de novembro de 1998, quando era desespero e solidão e bebida. Foi um beijo de 2 sobreviventes, de 2 pessoas que atravessaram tempestades sozinhas e finalmente encontraram porto seguro. Amanda apareceu na porta do jardim. Viu os 2. Sorriu discretamente. Ainda estava processando tudo. Ainda tinha raiva, ainda tinha mágoa, mas aos poucos estava começando a construir algo novo. Nos 3 meses desde o transplante, Amanda e Arthur tiveram 12 conversas. Todas difíceis, todas honestas. Arthur contou sobre os pais que perdeu, sobre como ficou travado emocionalmente, sobre como não soube amar. Amanda contou sobre crescer sem pai, sobre se perguntar por anos se o pai era um homem ruim que abandonou a mãe, sobre descobrir que o pai estava a metros de distância o tempo todo. Não foi fácil, mas estava sendo real. E na semana passada, pela primeira vez, Amanda chamou Arthur de pai. Não foi um pai carinhoso, foi formal, hesitante, mas foi um começo. Arthur pediu Amanda em casamento naquele mesmo dia. Não um casamento tradicional. Um pequeno civil no cartório, com Dona Márcia e o advogado de testemunhas. Lúcia disse sim. E no dia 15 de janeiro de 2026, Lúcia Alves, faxineira nordestina de 64 anos, virou Lúcia Trajano. Carolina Bastos foi condenada a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Perdeu o cargo, os benefícios, o apartamento que Arthur havia comprado para ela como bônus. Foi removida do testamento.
e descobriu que a mulher que ela chamou de velha nordestina intrometida era agora a esposa legal de Arthur Trajano e herdeira de 300 milhões de reais. Arthur reduziu a carga de trabalho para 20 horas semanais. Passou o controle operacional da empresa para outros executivos. Disse que tinha coisas mais importantes para fazer, como ensinar Amanda a jogar xadrez, como jantar com Lúcia todas as noites, como acordar ao lado da mulher que ele amou em silêncio por 27 anos e, finalmente, poder dizer em voz alta. Lúcia continuou morando na mansão, mas não como faxineira, como dona da casa, como esposa, como mãe da filha de Arthur. E toda noite, antes de dormir, ela olhava para o homem ao seu lado e pensava: valeu a pena. Todo o medo, todo o silêncio, toda a dor. Valeu a pena porque, no final, o amor venceu. A história de Lúcia nos ensina que nunca é tarde para a verdade, que o amor verdadeiro espera décadas se for preciso, que uma mulher de 64 anos pode ser a heroína da própria vida. Se você acredita que coragem não tem idade, que o amor pode atravessar qualquer barreira, inscreva-se no canal e ative o sininho. Me conta nos comentários de onde você é. Você também conhece histórias de amor que esperaram anos para se realizar? Deixe seu like se essa história tocou seu coração. E hoje, 3 anos depois, Arthur tem 72 anos. Lúcia tem 67. Amanda tem 29 e acabou de anunciar que está grávida. Arthur vai ser avô, Lúcia vai ser avó, e dessa vez nenhum segredo vai separar essa família.